Lucas, no capítulo 15, o verso 4 até o 6, a Bíblia diz: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a encontrá-la? E encontrando-a, a põe sobre os seus ombros, e chegando-a em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Essa parábola é uma das mais lindas da Bíblia, que ilustra totalmente o processo da salvação. O primeiro ponto a destacar é que, apesar do pastor ter 100 ovelhas, uma perdida lhe fez muita falta. Uma ovelha para ele era muito importante. O segundo ponto é que a busca da ovelha trazia grande risco para o pastor. Por quê? Ele geralmente dava conta de que a ovelha estava perdida à noite, e ali ele saía no lugar onde havia animais perigosos, como leões, ursos, lobos, e ele saía em busca da ovelha, colocando a vida em risco. O terceiro ponto é que a ovelha, ao estar perdida, ela estava temerosa, triste, ferida. O quinto ponto a destacar na parábola é que o pastor, ao pegar a ovelha, ele a coloca nos ombros, mas antes disso, ele inicia o processo de cura das feridas da ovelha que ela adquiriu ao longo do processo de perdição. E o ponto final da parábola é a alegria, é o regozijo do pastor e de todos pelo resgate da ovelha perdida. Segundo os estudiosos do universo, eles dizem que existe pelo menos 2 trilhões de galáxias. E em cada galáxia existe aí uma média de 100 bilhões de estrelas. É um universo imenso. Existe também, segundo eles, esse é um dado da NASA, que existe 4.000 exoplanetas, ou seja, planetas semelhantes ao nosso sistema solar, que tem uma estrela e que giram em torno dessa estrela. Em meio a esses trilhões de galáxias, a esses milhares de planetas, uma coisa é certa: não estamos sozinhos. Certamente existe outros seres habitando nesse vasto mundo. E desse grande universo, apenas o nosso mundo foi o mundo que se perdeu. Foi o mundo que o bom pastor veio operar o resgate. O nosso mundo é a ovelha perdida. A Bíblia diz que Deus criou um mundo perfeito. Mas como surgiu o mal em um mundo perfeito? 1 João 3,8, a Bíblia diz que o diabo, ele peca desde o princípio. Então note, o primeiro ser a trazer o mal, a Bíblia diz que foi o diabo. Apocalipse 12,9 atribui a ele a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Mas qual era o nome desse anjo rebelde, que hoje é chamado de antiga serpente, Diabo e Satanás? Como era o nome dele e onde ele vivia? Isaías 14,12 diz: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Então, Isaías 14,12 deixa claro que ele era Lúcifer. E onde ele vivia? Lucas 10,18, Jesus falou: E vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Então, o lugar dele era no céu. E o nome dele era Lúcifer. O nome Lúcifer significa um nome bonito, um nome com um amplo significado, portador de luz. Ezequiel 28, do 12 ao 15, Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou a iniquidade. Aqui está grandes revelações
Esse anjo, ele era perfeito desde que fora criado. Mas um dia se achou maldade nele. Ele desenvolveu o mal dentro dele. Se era perfeito, era bom. Tudo que é perfeito é bom. Qual foi o pecado desse anjo? Ezequiel 28, 17 diz: o teu coração se exaltou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, esse anjo, por ser o ser mais nobre da criação, ele exaltou-se, ele elevou o seu orgulho pelos seus poderes, pela sua beleza. E no livro de Isaías, no capítulo 14, o verso 13 e 14 diz: tu dizias no teu coração, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Então note que ele desejou ser igual a Deus. Este foi o seu grande pecado. Através do seu orgulho, através da sua exaltação própria, ele desejou ser igual a Deus, não para ser bondoso como Deus, mas para tomar o lugar de Deus, para dominar, para ter o domínio sobre todo o universo e com isso receber aquilo que é cabível unicamente a Deus, que é a adoração. Em meio a isso, Cristo, ele tentou conter a rebelião, mas foi inútil. E a consequência dessa rebelião foi que vários anjos se tornaram aliados de Lúcifer e houve uma guerra no céu. Apocalipse 12, 7 e 9 diz que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o lugar dele se achou no céu. Então, em meio a essa grande guerra cósmica, esses anjos maus, eles foram expulsos do céu. Alguns perguntam por que Deus permitiu que esta rebelião, que este mal se espalhasse pelo universo e visse chegar até o nosso planeta. Deus poderia ter posto um fim na rebelião. Ele poderia ter destruído Lúcifer com poucos segundos. Mas, queridos, Deus, ele deseja ser amado e não temido. Ele não quer que as pessoas lhe adorem por medo, mas por amor. Por isso, ele não destruiu o mal. Apocalipse 12, 9 fala que o diabo foi precipitado na terra e ele engana todo mundo e os seus anjos foram precipitados com eles. Então veja, Satanás tentou dominar outros mundos, ele tentou conquistar outros seres, mas o único lugar que deu a acolhida a ele foi o nosso mundo. Jó 2:2. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Ele respondeu: de rodear a terra e de passar por ela. Apocalipse 12:12. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, e sabendo que tem pouco tempo, está com grande ira. O lugar de habitação de Satanás agora é este planeta. Mas como ele passou a dominar esse planeta? No livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 17, Deus deu uma ordem para o primeiro casal que foi feito com tanto amor. Ele disse: você pode comer de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a ordem que Deus deu para aquele casal que nos representava. Mas no capítulo 3, a serpente era o animal mais astuto. A palavra astuto quer dizer o mais sábio, o mais bonito, o mais admirado de todos os animais. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim de Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E a serpente continuou a dizer: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão
E serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente enganou a mulher. Apocalipse chama Satanás de antiga serpente. Por quê? Porque foi a primeira sessão espírita em nosso mundo. Satanás, ele usou a serpente como um médium, um meio para poder se manifestar. E por que usou a serpente? Porque era o animal mais bonito. Aquilo que Eva tinha maior admiração. Não se engane, Satanás, ele não usa coisas feias para derrubar, para destruir a humanidade. Ele usa os seus sofismas, coisas lindas, coisas que atraem a humanidade. E a mulher duvidou de Deus, duvidou das palavras que Deus falou para ela, para que não comesse. E ela já conhecia o bem. E por que conheceu o mal? Deus queria privar a humanidade de conhecer o mal. E as consequências, no versículo 8 e 10 diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo porque estava nu e me escondi. Depois que o homem e a mulher desobedeceu ao amoroso Deus, as consequências foram drásticas. Deus todos os dias ia visitar Adão. Eles tinham uma comunhão maravilhosa, pai e filhos. Todos os dias ao pôr do sol. Esse era o horário que Deus vinha a este planeta para manter a comunhão com seus filhos preciosos. Mas nesse dia, Adão e sua mulher se esconderam entre as árvores do jardim. E Deus chamou: Onde estás? Amigo, onde estás? Não fuja do amoroso Deus. Essa voz está ecoando desde a queda. Onde estás? Você está escondido aonde? Eu ouvi a tua voz e tive medo. O homem passou a ter medo. E passou a ter medo com razão. Medo da morte, medo do envelhecimento, medo de perder o emprego, medo do divórcio, medo da ruína dos filhos, medo da violência, medo das doenças, do câncer, dos acidentes, medo de Deus. Deus é para ser amado. Deus não é para ser temido. Temos no nosso coração a síndrome da ovelha perdida, medo, solidão, desespero, morte. Foram algumas das drásticas consequências da queda, da ruína. O mal não estava naquele fruto. O mal estava em desprezar a lei daquele que disse para não comê-lo. 1 João 3,4 fala que o pecado é a transgressão da lei. Deus colocou uma lei no jardim: não coma do fruto. Era um simples teste de amor, de obediência. Infelizmente o homem caiu. E 1 João 3,8 fala que aquele que comete pecado é do diabo. Muitos se imaginam ser filho de Deus, mas aqui está: quem comete pecado não é de Deus. Ou seja, pecado todos pecam, mas aquele que comete, aquele que pratica, aquele que vive na prática, pode ter certeza, pode estar numa igreja mais santa, pode ser um dos maiores líderes dessa igreja, mas se está na prática do pecado, não se engane, é filho do diabo. É isso que a Bíblia diz. Então, Gênesis 3, 22 a 24. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, para que ele não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois os lançou fora do jardim do Éden. Então note só, Deus falou que se comesse do fruto, morreria.
Deus não queria agora uma raça de imortais, rebeldes contra Deus, porque apesar da velhice, da morte, o ser humano faz coisas terríveis. Imagine se fôssemos imortais, se fôssemos eternos, com a maldade que há no coração humano, o que seria desse mundo? Então Deus cortou a eternidade, Deus interrompeu para que o homem não se tornasse um rebelde eterno. João 8,44 fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele mata, ele destrói os sonhos, destrói casamento, destrói os filhos. E ele rouba a vida, ele rouba a juventude, ele rouba a paz. Apocalipse 12, 9 e 13 fala que ele engana, que ele persegue. Então ele usa o engano para levar as pessoas à destruição e também à perseguição, à maldade. Mateus 4, 5 e 6, ele usa a Bíblia de forma distorcida, assim como ele usou no Éden. Apocalipse 12, 10, ele é o acusador, ele acusa as pessoas, leva as pessoas a pecar e ele mesmo torna a acusar. 2 Timóteo 2, 2, Apocalipse 2, 10, Lucas 3, 16, fala que ele aprisiona. Ou seja, as pessoas estão presas em seus laços e não percebem. Estão iludidas nas correntes do mal e não sabem, e às vezes nem sequer sabem disso. Apocalipse 12, 17 diz que ele faz guerra contra os salvos, ele peleja, batalha para ver os salvos sofrendo e também tentando destruí-los. João 13, 2 a 21, ele incita a traição contra Deus, leva as pessoas a traírem Deus. Lucas 22, 3 e 5 e 1 Tessalonicenses 2, 18 fala que ele possui as mentes humanas, ele toma posse do corpo humano e torna a vida difícil. Além disso, Apocalipse 16, 13 e 14 fala que ele opera milagres, como um anjo de luz. 2 Coríntios 11, 13 e 15 diz isso. Então ele faz milagres como um anjo, faz coisas aparentemente boas para seduzir, para enganar. Jó 2,7, ele gera doença e causa aflição às pessoas. 2 Coríntios 11, 13 e 15 fala que seus demônios usam pastores. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará nos céus. Muitos pastores estão sendo ministros de Satanás. E Apocalipse 13, 13 diz que ele faz descer fogo do céu. Ou seja, para enganar, ele falsifica até a ação do Espírito Santo. Muitas pessoas estão em igrejas e recebem revelações e dizem que é o poder de Deus, sentem aquele fervor, mas na verdade pode ser o fogo vindo de Satanás, o falso Espírito, a falsificação do poder do Espírito. Se nós não nos submetermos aos cuidados de Deus, seremos presas fáceis, seremos derrotados com certeza. Apocalipse 12, 3 e 9 fala que 1/3 dos anjos caíram com ele trouxe 1/3 dos anjos. Gênesis 3 fala da queda do primeiro casal de Adão e Eva. Nos dias do dilúvio, 1 Pedro 3,20 fala que apenas 8 se salvaram. Com certeza existia milhares e milhares de pessoas nesse mundo e apenas 8 foram salvas. Mateus 7, 21 e 23, ele faz com que o perdido se sinta que esteja salvo. Além disso, Apocalipse 13, 3 fala que todo o mundo iria segui-lo no tempo do fim. Mas a boa notícia está em 1 Coríntios 15, 22, que diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui está claro, Jesus derrotou Satanás, Jesus derrotou a morte. Então, como através de um homem o pecado entrou no mundo, ou seja, o pecado foi corporativo, mas a salvação também veio de um só homem. Jesus, o segundo Adão, ele veio e viveu uma vida de retidão, de dependência, de obediência a Deus, e ele derrotou Satanás. Então, a vitória contra o mal é corporativa. Só precisamos nos apegar
a Cristo? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não põe fim a esse sofrimento, a essa angústia? Deus já fez, amigos. Na cruz, Deus já fez. E Apocalipse 20:10 diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, aqui está declarando que o mal vai ter um fim brevemente. Mateus 25:41, Jesus disse: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus já preparou o fim do mal. Note que não é apenas dele, mas também de seus anjos. Infelizmente, humanos também serão lançados nesse lago. Mas note, nunca foi plano de Deus destruir seres humanos, porque Ele veio para salvar o perdido. Na Bíblia é clara, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Necessitamos do amor de Deus nas nossas vidas. Lucas 19:10 diz: portanto, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Há esperança para nós, a solução. O Filho do Homem veio, Ele tomou a forma humana, se tornou desprezível, homem de dores, e veio. E por isso, Ele travou, Ele barrou a obra de Satanás. E como um cordeiro, que foi morto desde o princípio, para tirar as vestes da justiça própria que o homem fez para si. Agora, o Cordeiro de Deus nos deu as suas vestes. Amados, quando o Pai olha para nós ajoelhados diante dele, Ele não nos vê, Ele vê Cristo, porque a morte de Jesus nos deu o direito de vestir-nos das vestes da justiça de Cristo. A Bíblia diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Se o texto parasse aqui, não havia solução para nós. Se o texto parasse aqui, estaríamos perdidos. Mas o texto continua: eu vim para que tenham vida em abundância. Deus não quer que você tenha uma vida medíocre. Deus não quer que você tenha uma vida sombria. Deus não quer que você tenha uma vida curta. Abundância é um termo que engloba felicidade, paz, tranquilidade e principalmente longevidade. Deus veio para que você tenha a vida eterna. O texto de Naum, verso 1:9 diz: o mal não se levantará pela segunda vez, nunca mais. Nunca mais no universo ouviremos falar do mal outra vez. O dia está chegando, porque 1 João 3:8 diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Deus vai fazer um novo mundo. Deus vai fazer tudo novo. Como Ele fez no princípio, agora tudo será novo. Uma nova criação, um ser humano restaurado, um mundo restaurado, onde não vai haver mais dor nem sofrimento. A dor que seria eternamente nossa. A morte que seria eterna. A aflição, a angústia que era nossa, recaiu sobre o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Devemos submeter a nossa vida a Jesus. Eu não sei qual é o teu medo, o que te aflige. Talvez o medo da morte, o medo do câncer, o medo da velhice, o medo de não ser mais aceito no mercado de trabalho. Mas entenda, você não deve ter medo de Deus.
Ouça a voz de Deus que está ecoando onde estás, onde você está. Deus é a solução para o nosso medo. Ele é a solução para a nossa vida. Deus não é para ser temido, Ele é para ser amado. Ó Deus, sabemos, Senhor, das lutas que temos pela frente, das lutas que estão diante de nós. Mas, Senhor, a certeza de que Jesus já solucionou, Jesus já marcou um dia e que o mal terá o fim para sempre. Ó Senhor, e nesse dia que o mal vai ser destruído, Satanás, seus anjos e os humanos que eles seguem, não permita que estejamos nesse meio. Salva-nos, ó Deus, porque Tu veio buscar e salvar o perdido. Ó Senhor, salva todos nós, em o nome de Jesus. Amém.